Amém. Eu saúdo a todos com a graça, a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, e diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meus irmãos, há muitos anos atrás, havia um povo que foi separado, chamado por Deus, e este povo foi levado a uma terra devido a uma grande fome que havia naquele local, e o Senhor conduziu esse povo através da sua providência, para que essa família, esta linhagem, que desceram ali, cerca de 70 pessoas, fossem àquela terra onde haveria abundância, no momento de escassez, no momento de fome. Nós estamos vivendo um momento agora difícil. O mundo, a humanidade, está passando por um momento bem importante. Nós estamos saindo de uma pandemia mundial, e depois dessa pandemia mundial está entrando no seu lugar a fome, a escassez de gêneros alimentícios, a carestia, a inflação em todo o mundo. Leia Apocalipse, você vai entender. São os últimos dias da igreja na face da terra. Na Europa já está acontecendo desabastecimento. As pessoas estão procurando comida para comprar, tem dinheiro para comprar, mas não tem comida. E já está acontecendo isso no mundo inteiro. Nós estamos partindo já em alguns países para o chamado estagflação. Isso é terrível, terrível. E neste contexto dessa época, o Senhor, na sua providência, Ele tem um plano, e no plano de Deus fazia parte desse plano aquela linhagem que não poderia desaparecer, e pela providência o Senhor encaminhou para descerem àquela terra onde havia fartura, e lá eles comeram, cresceram, casaram, se multiplicaram de novo, se multiplicaram novamente. E aquele povo
crescendo muito. Até que o governante olhou para aquele povo que tanto crescia e prosperava, e entendeu que, se deixasse aquele povo sem governo, aquele povo iria dominar o seu povo. E aquele governante determinou que todos os meninos que nascessem homem, as parteiras os matassem. Mas as parteiras não obedeceram. E ele endureceu mais ainda a sua ordem. E teve um menino que, numa estratagema da sua mãe com a sua tia, colocaram esse menino num cesto e deixaram esse menino no rio, sabendo exatamente aonde a correnteza iria o levar. E ali a filha desse governante estava se banhando quando viu aquele cesto, e foi ali, de uma forma estratégica, pela tia da criança, trazê-lo até aquela filha do governante. E ali aquele menino foi tomado para ser criado pela filha do governante daquele país. Aquele menino cresceu, estudou, se formou, foi preparado para ser um general, estudando todas as artimanhas, todo o conhecimento que havia naquele país. Até que um dia ele viu e reconheceu quem era o seu povo. Ele sabia quem era o seu povo, ele sabia de onde ele veio, ele sabia que não era filho legítimo daquela filha do governante. E quando ele viu um do seu povo sendo maltratado, lá ele foi, reagiu e tirou a vida daquele que maltratava um do seu povo. O que aconteceu? Ele teve que deixar toda a sua majestade, toda a sua autoridade como filho da filha do governante, e saiu e foi morar no deserto. E lá no deserto ele ficou 40 anos. Estamos falando de Moisés. E lá, meus irmãos, nesses 40 anos, o Senhor, na sua providência, ele fez com que esse homem se esvaziasse de tudo que ele aprendeu no Egito. Até um dia que o Senhor apareceu a ele no meio de uma sarça ardente, e pegava fogo, havia fogo, mas a sarça não queimava. E o Senhor deu uma ordem a ele para que tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava pisando era lugar santo. E lá o Senhor deu uma determinação a ele, que ele fosse libertar seu povo. E lá, meus amados, ele, cumprindo a vontade do Senhor, já depois de 40 anos de deserto, chegou até seu povo. E pela autoridade de Deus, a autoridade que o Senhor deu a ele, ali, em nome do Senhor, ele fez prodígios e maravilhas, que deixaram espantados todos os habitantes daquele país, do Egito. Dali, houve o dia em que o Senhor determinou a saída daquele povo, daquela escravidão, para que aquele povo fosse a terra que o Senhor prometeu, uma terra que mana leite e mel. Nós estamos entrando num período mais difícil. A humanidade está entrando agora num período de escassez de alimentos. Mas a palavra de Deus aqui no Salmo 91, no seu versículo de número 14, se eu não me engano, vamos ver aqui, oh aleluia, a palavra nos declara, meus amados, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Oh aleluia, perdão, oh aleluia, não é o 14, louvado e glorificado Senhor amado, oh aleluia, versículo 7, isso, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você tem orado, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você tem orado a oração do Senhor? Não vai faltar comida na tua panela, não vai faltar o pão diário na tua casa. Creia nisso. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, irmãos.
nós somos servos do Deus vivo. E da mesma forma, o Senhor preserva a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Os países já estão se mobilizando para uma nova ordem mundial. Mas nós temos a fé. E pela fé nós venceremos. Porque Jesus já venceu por nós. É muito importante que você entenda. Mais do que nunca, nós temos que buscar a presença do Senhor. Deixa as bobagens de lado e vamos buscar mais e mais a presença do Senhor. Porque só quem vai nos garantir é o Senhor. Presta atenção. Não tem governo nenhum neste mundo que possa te garantir. Quem pode nos garantir é só o Senhor Jesus Cristo. Presta muita atenção nisso. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. É o que diz o nosso Senhor. E Ele declara, meus amados, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então nós estamos amparados pelo Senhor. Mas quem está amparado? Aquele que crê. E quem crê? Aquele que pratica. Aquele que pratica é aquele que crê. É aquele que quer agradar aquele que o avistou. É aquele, meu amado, que quer fazer a vontade, ou aleluia, do Senhor seu Deus. Então este é o que crê. Eu não tenho que olhar mais para a esquerda nem para a direita. Eu tenho que olhar, meu amado, para o alto. Eu não posso mais fazer planos para esta vida. Eu tenho que viver a vontade do meu Senhor. E nós precisamos entender isso. As nossas convicções têm que cair por terra. Nós temos que viver a palavra do Senhor, a vontade dele sobre nossas vidas, e não mais a nossa. E é isso que Jesus espera de nós. Esse texto nos diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O preso do Senhor aqui é Paulo. Paulo estava preso lá em Roma, quando escreveu essa carta aos Efésios. E ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Opa, tem um detalhe aqui, meus irmãos, tem algo importante aqui neste versículo. Ele está dizendo que todos nós aqui fomos chamados, por isso estamos ouvindo esta palavra. Aleluia, Deus. É Jesus falando conosco. Aleluia, vós foram chamados. Amém, Jesus. E Paulo, meu amado, nos admoesta para que nós, aleluia, observemos, meus amados, a vocação com que fomos chamados. O Senhor nos chamou para fazer a obra, nos chamou para evangelizar, nos chamou para falar do seu amor. Então nós temos que cumprir aquilo que Jesus determinou para nós. E como nós o fazemos? Por que nós o fazemos? Por gratidão. Porque nós entendemos, através da leitura bíblica, para onde nós iríamos. Nós entendemos pela leitura da palavra, pela revelação do Espírito Santo, para onde, meus amados, nós iríamos, e não vamos mais. Porque a maldição eterna, meu amado, não é lugar mais para nós. Era antes. Para alguns que estão no mundo é, mas para nós não é mais. Oh, aleluia, porque nós fomos chamados pelo Senhor, fomos eleitos pelo Senhor. Oh, aleluia, pela sua misericórdia nós fomos alcançados. Então nós temos gratidão ao Senhor. E essa gratidão, ela se representa, ela se materializa através da resposta que nós damos ao nosso Deus, fazendo a obra dele, fazendo o que ele espera que nós façamos. E aqui Paulo continua: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aquela velha convicção nossa: eu não gosto de Beltrano, não gosto desse plano, eu não gosto dessa pessoa, eu não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Cristão não tem isso. Para cristão, isso não existe. E a palavra declara que nós temos que nos sujeitar uns aos outros e suportar uns aos outros.
Então, no nosso meio, e onde nós estivermos, isto não faz parte mais de nós. Fazia no passado, hoje não faz mais parte. Nós não podemos negar ninguém, igreja. Ninguém. Servo e serva de Jesus Cristo não nega ninguém. Amém, Senhor Jesus? Temos que vigiar e observar isto. E aqui Paulo continua: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo à paz. Então nós precisamos levar a paz. O judeu, ele tem um cumprimento: Shalom. Quer dizer Shalom? Deus de paz. Jeová é a paz. Jeová Shalom. Nós estamos levando a paz aonde quer que estejamos. Meu amado, minha querida, o servo do Senhor, aonde põe a planta de seus pés, transforma o ambiente. Transforma. O ambiente é transformado. Servo de Deus transforma o ambiente, aonde ele coloque a planta de seus pés. Por quê? Porque nós somos o instrumento da paz do Senhor aqui na terra. Porque a terra, esse planeta, ainda está sendo sustentado pela igreja do Senhor. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, não vai acontecer. Quando a igreja sair, vai acontecer. Quem está segurando? O Senhor. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 2, que você vai entender. Leva isso para a sua casa. Então, meus amados, nós temos que entender que somos condutores da paz do Senhor aonde quer que nós estejamos. E servo de Deus não pode brigar. Servo do Senhor não entra em atrito. Servo do Senhor não deseja mal. Servo do Senhor só procura o bem do seu próximo. Não importa quem seja. Pode ser o próximo ou o próximo distante. Todos, para cristãos, são próximos. E a ordem do Senhor, amar o Senhor acima de todo o teu entendimento, com toda a tua força, e amar o teu próximo como a ti mesmo, é ordem. Ordem do Senhor. Estamos amando? Se estamos amando, o Senhor é conosco. Se não estamos amando, se estamos rejeitando, as nossas orações, aleluia, elas ficam impedidas. Amém, Senhor Jesus Cristo? Ou você entende que temos que fazer a vontade do nosso Senhor, ou se você continuar querendo fazer a tua vontade, saiba, a tua oração está impedida. Então é melhor fazer a vontade do Senhor. E deixa que Ele nos transforme. É só deixar, Ele transforma você. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Ele continua: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, aleluia, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Só tem um Deus que veio aqui, desceu aqui à terra, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E Jesus desceu aqui à terra para cumprir aquilo que foi determinado por Deus Pai lá no primeiro Evangelho, Gênesis 3,15, quando o Senhor, meu amado, determinou que a semente da mulher, aleluia, ia ferir a cabeça do maligno. Ele lhe feriria o calcanhar, mas essa lhe feriria a cabeça. Está feito. Jesus cumpriu isso. Já aconteceu. Não vai acontecer, já aconteceu. Jesus veio e cumpriu. Então existe só um Senhor, uma só fé. As outras fés que existem por aí são falsas. Existe só uma fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus. E ele diz aqui, meus amados, aleluia, mas a graça foi dada a cada um de nós, igreja, aleluia, segundo a medida do dom de Cristo.
Isso implica em algo tremendo. O Senhor, Ele, pela sua vontade, quer realizar grandes obras aqui na face deste planeta, da terra que Ele criou, este mundo que o Senhor criou. Ele quer, na sua vontade, realizar grandes obras de transformação das pessoas. E como Ele realiza essas grandes obras? Através da igreja, através de todos nós. Então é necessário que eu cresça cada vez mais na fé para realizar a obra do meu Senhor. Moisés, ele saiu lá do deserto, ele se esvaziou de si mesmo, porque o deserto esvaziou este homem. E lá, meu amado, no Egito, Moisés, meu amado, pela determinação do Senhor, ele foi usado como um vaso. E pela determinação de Deus, ele trouxe 10 pragas ao Egito. Ele foi usado pelo Senhor, meu amado, para determinar as pragas. No último evento, igreja, Moisés foi usado pelo Senhor para abrir o mar vermelho e o povo passar a pés enxutos. Moisés cresceu, meu amado, na fé. E o que o Senhor espera de nós é que deixemos de ser meninos e cresçamos na fé do Senhor. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, para que Ele nos use de forma poderosa. Nós não vamos sair andando sobre as águas, desafiando, tentando o nosso Deus. Não, igreja. Mas nós temos autoridade para curar. Nós temos autoridade para libertar o fraco, o oprimido do diabo. Nós temos esta autoridade espiritual. E a obra que o Senhor quer que nós façamos é esta. Talvez alguns digam, mas a mesma palavra, sempre a mesma palavra. Meu amado, é a palavra da Bíblia, é a palavra da cruz, é o que foi pregado através daquela cruz. E nós temos que despertar para isto. Fazer, meu amado, a obra dos evangelistas. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. E não pode ser diferente, senão não servimos. Não servimos para o Senhor. Se quisermos agir de forma diferente a esta, nós não servimos para o Senhor. É a fé morta, que não tem obras. E aqui, meu amado, a palavra diz que pela graça o Senhor nos distribuiu os dons. Você tem dons poderosos. Creia nisto. Você é depositário dos dons de Deus. Você é depositário dos dons de Cristo. Você tem dons poderosos sobre ti. E o que está faltando? Levantar as mãos e usar em nome do Senhor, ou aleluia, os dons que Ele te deu. Sabe? É isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Por isso Ele continua dizendo, louvado e glorificado. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O cativeiro ele levou cativo. Satanás não pode operar da forma que ele fazia. Satanás não tem mais esse poder. Oh, aleluia! Ele só faz o que Deus permite. E se o Senhor permite, é para que as pessoas despertem. Oh, aleluia! Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Então o Senhor levou o cativo o cativeiro. Abre lá, no capítulo 1 do livro de Apocalipse, no versículo 18. Eis que eu venci a morte, e Ele tem com Ele as chaves do inferno. Ele levou o cativo o cativeiro. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E aqui Ele continua. Oh, aleluia! Ora isto, Ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Se Ele subiu, é porque desceu. Ele não subiu porque estava aqui, Ele subiu porque Ele desceu. Ele subiu, meu amado, louvado e glorificado, porque Ele estava na glória, e Ele desceu aqui. E Ele foi às partes mais baixas da terra, como está escrito no relato bíblico, chegando até a pregar aos que estavam em prisões inferiores. Jesus cumpriu, louvado e glorificado. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas essas coisas. Ele subiu e está acima do primeiro, do segundo, Ele está no terceiro céu, lá no trono do nosso Senhor, à direita do Pai,
intercedendo por cada um de nós. Ao nome dele foi dado todo o poder e autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Ao nosso Jesus Cristo, aquele que está em você, a esse Jesus que está em você, a ele foi dado todo o poder e autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Olha o poder que você tem. Você já tomou ciência disso, do poder que está dentro de você. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Esse poder está em nós. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E se o Senhor nos chamou, e nós somos chamados, porque tem propósito. Tem um propósito. Paulo, ele foi chamado pelo Senhor, apesar de ser o perseguidor da igreja, temido pela igreja à época, ele foi chamado pelo Senhor, e o Senhor o quebrantou este homem, meu amado, de uma forma tal, que este homem se esvaziou dele mesmo. Paulo já não tinha mais vontade própria. Paulo ia para onde o Senhor mandava. Paulo sofreu naufrágios, 3 naufrágios. Paulo passou, meus amados, pelo chicote. Paulo, meu amado, apanhou de varas. Paulo, meu amado, dormia, e como dormia, meu amado, ao relento, durante dias e dias, passando fome, passando frio, porque ele deixou de ser ele mesmo e fazia a vontade do Pai. Jesus está te pedindo para você ir para o relento? Não. Jesus está pedindo para que nós passemos fome? Não. Jesus, meu amado, está pedindo para você ser açoitado por ele? Não. Ele já pagou o preço. A maldição que havia, ele veio e venceu. E o que ele espera de nós? Aleluia, que olhemos para o alto e deixemos de olhar para essas coisas aqui da terra, que são coisas pequenas, são coisas menores. O nosso Senhor é o Criador do universo. Você sabe qual é o tamanho da terra diante do universo? Esse planeta diante do universo? Se for na dimensão do Senhor, na escala do Senhor, nós teríamos que pegar um super microscópio para poder enxergar a Terra, o nosso planeta. E o Senhor está aqui nos ama, a igreja. E é para lá que nós vamos. Aleluia. Então, por que nós vamos perder tempo com essas coisas da terra? Se o Senhor está, meu amado, nos preparando coisas tão grandes, que estão esperando por nós. Oh, aleluia, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Então nós temos que cumprir o chamado, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Lembra de Davi? Davi, adolescente, moleque, pastor de ovelhas. E Davi, mandado pelo seu pai Jessé, foi levar comida para os seus irmãos, que estavam lá no campo de batalha, mas não estavam batalhando, estavam escondidos, com medo de um gigante chamado Golias. E Davi olhou aquilo e se espantou. Quem é esse incircunciso aí, que está desafiando os exércitos do Deus de Israel? Olha a fé de Davi, desafiando o meu Deus, o meu Senhor Todo-Poderoso. Quem é ele? Moleque. Se estivesse nessa igreja hoje, ele estava lá embaixo, junto com as crianças. Davi. Aí foi lá. Tu vens a mim com espada, escudo e lança? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedra ele derrubou o gigante. E foi lá com a espada do gigante e arrancou a cabeça dele fora. Acabou. E os filisteus, ó, bateram e retiraram. Davi. O que Davi fez? Cresceu na fé. Cresceu na fé. A fé de Davi é a fé que você tem. É a fé que eu tenho. E o que nós precisamos é usá-la. Qual o problema da sua casa? É conflito? Use a fé. É problema financeiro? Use a fé. É problema de saúde? Use a fé. Pela fé você vai vencer. Porque o nosso Senhor é maior que tudo isso.
O que nós precisamos fazer é crescer. Crescer na fé. E deixar de ser meninos. Meninos na fé. Quem é o menino? Menino é o egoísta, igreja. Toda criança é egoísta. É uma característica da criança. Porque ela quer ser servida. Quer ver? Vai lá numa loja de brinquedo e dá uma voltinha com ele lá dentro. Você vai ver. Você foi, né? Ele é egoísta. A criança, a natureza da criança. Ela quer tudo. Ela não tem limite. E nós temos que deixar de ser meninos e crescermos na fé. Porque se nós crescermos na fé, deixaremos de ser egoístas. E deixaremos de querer. Para o contrário, Senhor, seja feita a tua vontade. Não mais a minha, a tua vontade. Aí o Senhor vai se alegrar. E Ele vai nos usar como vasos para fazer o grande. Assim como Ele usou Moisés, assim como usou Davi, assim como usou Paulo, Pedro, João, Tiago, Felipe, assim como Ele usou os apóstolos que cresceram na fé, assim como usou os profetas, oh aleluia, Samuel, assim como Ele usou os juízes, Gideão, oh aleluia, Sansão, sabe? Cresceram na fé, deixaram de ser meninos, passaram por vários e vários percalços, até deixar de ser meninos na fé, e cresceram. Por que você está ouvindo aqui hoje isto? Porque tem problemas que você está passando, que pela sua fé vão cair por terra. E se não caíram ainda, porque você não usou a fé. Presta atenção no que eu estou te falando aqui hoje. Use a fé e esses problemas vão cair por terra. Não tem, meu amado, levante, que seja maior que o nosso Senhor. Não tem. E se o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para sermos mais que vencedores, diz a palavra. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, se o Senhor, meu amado, nos deu esta palavra, oh aleluia, eu quero ser um vencedor. Vencedor de quê? Eu quero ser um vencedor de mim mesmo. Eu quero ser um vencedor dos meus pecados. Eu quero ser um vencedor das minhas inclinações. Eu quero ser um vencedor daqueles levantes que vêm contra a minha vida, contra a minha casa, contra aqueles que eu amo, contra aqueles que o Senhor colocou, meu amado, diante de mim. Eu quero ser um vencedor diante disso, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. E nós temos a condição, a ferramenta para isto. O Senhor nos deu o dom da fé. Esse dom já chegou em você, o dom da fé. Deixa eu dar uma dica aqui. Está escrito aqui em Efésios 2:8, que é só pedir que Ele dá. Se você não tem, peça, e Ele vai te dar o dom da fé. E com a fé você vai vencer. Sabe por quê? Porque Ele diz aqui em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Ele. Aí vem uma pergunta: você quer agradar a Deus? Ou aos homens? Se você quer agradar a Deus, só tem uma forma: sendo bonitinho, sendo bonitinha, sendo obediente, fazendo tudo certinho. Não, pela fé. Nós só vamos agradar o Senhor pela fé, porque está escrito. Não é o que você faz, é a sua fé. E se você tem fé, você está agradando a Deus. E aonde falta a fé? Naquele momento que você está reclamando, murmurando, aí está faltando fé. Naquele momento que você está contagiando alguém de forma negativa, aí está faltando a fé. Aí você não está agradando o Senhor. E eu conheço pessoas que eu, às vezes, até cumprimento de longe. E se eu perguntar como vai, meu amado, é um dia inteiro falando como vai. E é terrível. Sabe? Então nós temos que agradar aquele que nos alistou. Ele tem todo o poder e autoridade, igreja. E que é algo mais importante ainda, Ele te ama. Ele te ama. Não amor dos homens, não amor condicional. Ele nos ama de forma incondicional. Jesus te ama. Receba isto nesta noite. E se Ele te ama, não da forma dos homens,
Ele te ama, meu amado, ao ponto de descer aqui e dar a sua vida, derramar seu sangue por cada um de nós. Ele provou que nos ama, deixando de ser Deus, para precisar novamente voltar à chamada ali do Pai e receber do Pai a autoridade, meu amado, no céu, na terra e embaixo da terra. Ele provou que nos ama, e se Ele nos ama, Ele jamais vai nos abandonar, igreja. Mas para agradá-lo é preciso ter fé. Você não liga um aparelho na tomada sem energia, ele não funciona. Da mesma forma, sem a fé não funciona, não agrada. E finalizando, a palavra diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. E Jesus nos adverte que agora, nesses últimos dias da igreja, se levantarão falsos profetas, enganadores. A palavra diz que muitos dos salvos serão enganados. Quem dos salvos serão enganados? Os meninos, os inconstantes, os que estão buscando aí, meu amado, novidade na igreja de Deus. E na igreja do Senhor, meu amado, não tem novidade, tem milagre. Não é para ter novidade na igreja de Deus, é milagre, é palavra de Deus, é resposta do Senhor, é libertar, meu amado, cativo e oprimido do diabo. É isso que tem na igreja do Senhor. E as pessoas estão esperando shows, estão esperando outras coisas na igreja do Senhor. Não, meu amado, é errado, é engano. Isso é engano. São as falsas doutrinas que estão crescendo a cada dia. A palavra diz que apenas 1/3 vai ser salvo, igreja. Esteja nesse 1/3. De cada 100, só 30 vão ser salvos. Seja um dos 30. Os outros estão sendo enganados pelos ventos de doutrinas. Mas por quê? Eles não serão salvos. Meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Preguiça de buscar a palavra, aversão à palavra de Deus, falta de paciência para a palavra de Deus. Tem paciência para tudo, menos para a palavra de Deus. Aí, meu amado, aí você vai ficar, se não despertar. E aqui ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Cresçamos no Senhor. E você sai daqui hoje, vai para a sua casa, faça o planejamento para a semana. Essa semana eu não vou brigar com ninguém. Essa semana eu vou vencer. Eu não vou discutir com ninguém. Esta semana vai ter levante, mas eu vou permanecer na doutrina do meu Deus. Eu vou vencer. Essa semana eu vou ser um exemplo aonde quer que eu esteja. Essa semana as pessoas vão olhar para mim e, oh aleluia, vão ver em mim virtude do Senhor. Esse é o nosso propósito. Planejamento semanal. E nós vamos passar a semana agradando o nosso Deus. E a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós vamos ser fortes nesta semana, porque o Senhor vai se alegrar em nós. O inimigo já está prontinho ali, te esperando lá em casa, ou aqui na esquina, você discutir com alguém. Você não vai. Você não vai fazer o jogo dele. Você vai fazer a vontade do teu Deus. Recebe isso em nome de Jesus Cristo.